Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 307 da nossa leitura. Nós já percorremos 307 dias lendo a Bíblia. Então a gente falta aí, acho que 58 na minha conta, né? Contando o dia de hoje, 58 dias. Estamos caminhando para o final. Então a gente em 2 dias vai ler esses três livros, né? Primeiro, segundo e terceiro João. São curtos. Hoje a gente vai ler primeiro João até o capítulo 4, então é uma leitura curta. Depois a gente lê no dia 308 o capítulo 5, o capítulo 1, que só tem o capítulo 1 de 2 João e só tem o capítulo 1 de 3 João. São cartas curtas, né? João escreveu o Evangelho de João, né? Essas 3 cartas e o Apocalipse, né? Então a gente ainda falta ler essas 3 cartas e o Apocalipse, no caso de João, né? Então a gente vai ler, depois desse a gente terminando, a gente vai para Daniel, né? Bom que a gente vai casar com a leitura que a gente está fazendo, né? A gente leu o livro de Jeremias, segundo Crônicas e segundo Reis, que a gente finalizou, vendo todo o Império Babilônio, né? Tomando conta, e vai ter a queda do Império por conta do desdobramento, né? Do rei Nabucodonosor. E aí a gente vai ver toda a história do profeta Daniel já projetando, né? O que vai acontecer, né, no futuro, depois dos outros impérios, né? A gente vai ler lá em Daniel, se Deus assim permitir. E a gente vai navegando então para Apocalipse depois, terminando, depois de Daniel Apocalipse, a gente vai ver o profeta Ezequiel, que também é bem extenso o livro, né? Acho que é um dos mais, agora vai ser o terceiro profeta maior, né? Depois Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? São os profetas maiores que a gente chama. E aí vem com alguns outros profetas, né? Vai ver Esdras, Tiago, Zacarias, Neemias, Esdras, Malaquias, e a gente encerra com Lucas. Então são 58 ainda dias de leitura, né? Então vai ser bom, a gente está seguindo aqui e estamos aprendendo, conhecendo bastante a vontade de Deus. Vamos lá, então, 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, e é interessante, aqui vai ter bastante lições, né, sobre amor, enfim, como a gente deve viver, então, como a gente tem que prosseguir aqui na vida, segundo o amado, né, discípulo amado. Ele diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos, né? Então a gente tem aqui, né, a proclamação de João. João escreveu, né, o Evangelho de João, e ele vai retratar Jesus, né? Os 4 evangelhos retratam Jesus de uma forma. João, ele vai retratar Jesus como uma divindade, né? Como filho de Deus, ele sendo o próprio Deus. Mas olha que interessante, né? Ele já começa falando que ele já existia desde o princípio. Então, para você e eu entendermos que Jesus é Deus, né? Jesus é o Messias, Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que vem, né? Desce do céu à terra. E ele fala que, por que Jesus é Deus, né? Porque ele estava desde o Logos, né? Desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, intermédio, através dele, né? Para ele. Então toda a obra está na divindade de Jesus, né? E é interessante que ele vai recitar aqui, né? Três formas de como eles viram, né? Não só viram, ouviram e tocaram, né?
A gente fala dos sentidos, né? Os 5 sentidos, que é o ver, o ouvir, né? O cheirar, o olfato e o toque, né? Então, eles tocaram em Cristo. Eles ouviram Cristo. E eles viram o Cristo. Eu já compartilhei. Oh, boa noite, Ivonete, Deus te abençoe. Bom estar aqui. Então, ele já começa falando isso, né? Que eles são testemunhas, né? De quem? De Cristo, né? Daquele que existia desde o princípio. E aí ele vai continuar. Ele é quem? Quem é Jesus? Ele é a palavra da vida, né? Então, em Cristo Jesus, a vida, né? E vida em abundância. João também fala isso, né? Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, o que eles fazem? Eles testemunham, né? Testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Então, nele há eternidade, né? Não é futuro. Futuro gera ansiedade. Então, Jesus gera aquilo que é eterno na nossa mente, né? No nosso coração, na nossa alma, né? Tudo que a gente precisa preparar e o que a gente vem se desenvolvendo e que Deus possa fazer isso dentro de nós é colocar a eternidade, né, na nossa vida. É a gente estar preparado para voltar para casa, né? Para uma nova terra, um novo céu, né? Novos céus e nova terra, aonde Deus está preparando para o seu povo, né? Para aqueles que realmente creem em Cristo Jesus, né? Porque duas coisas Jesus veio, né, a esse mundo: para salvar, né, o perdido, para poder resgatar e salvar o perdido, porque a gente estava perdido. Então, Deus é a remissão disso, Deus é a boa notícia, Jesus é a boa notícia para isso. Só que, paralelamente a isso, a mensagem dele é instaurar, né, restaurar um reino, né, um reino, não um reino que já existia físico, mas um reino eterno, né? Então, existe um rei, existe a vontade do rei, e existe aquilo que vai, esse reinado ele é eterno, né? Então, a gente precisa entender para poder se submeter a esse rei, que é Jesus, né? Não um rei que é imposto por espada, né? Mas um rei que impõe pelo amor, né? Então, a gente precisa entender o reinado, né, de Cristo, esse reino, e fazer, né, você lembra a oração dele? Né? Pai, que a sua vontade, né, que é aí no céu, seja feita na terra. Né? Então, que esse rei, né, a gente possa ser os servos, né, os súditos desse rei, desse reinado. Então ele vai falar que ele testemunha, ele testemunhou e agora ele está proclamando essa eternidade. Ele estava com o Pai. Então, né? Ou seja, Jesus já estava desde o princípio, que ele vai falar isso, né? Ele já falou isso, a gente já leu. Então ele estava desde o princípio com o Pai e nos foi revelado. Então o que ele está falando no versículo 3 aqui? Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, né? Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Né? Então, quando a gente se reúne na igreja, a gente se reúne para fazer a festa, né? É uma festa. É uma festa, uma comum unidade, né? Que se reúne nesse planeta, que através desses homens simples, com cheiro de peixe, né? 12 homens, sem grandes expressões de poder, de dinheiro, de nada, fez com que isso explodisse essa obra, né? Como essa obra é divina, é de Deus, porque é isso que a gente tem a certeza, que atingiu você e a mim hoje, né? Até os dias de hoje. E são pessoas que se reúnem, né? Nesse corpo,
em lugares mais distintos, mais imaginários que você pode, para celebrar, né? Celebrar, lembrar, né, de Cristo Jesus, do Deus vivo que traz uma boa notícia, né? Ou seja, toda a nossa mente deveria ser de alegria, até na morte e nas reuniões que a gente tem, né? Inclusive aqui na nossa leitura, isso é uma esperança que a gente tem. Então, ele fala que ele escreve, João está escrevendo isso, para que a gente possa participar pleno, não é metade. Então, esse é o nosso desafio de converter a nossa cabeça, de ter bom ânimo nas aflições, para ter a plenitude da alegria. Porque vamos ser sinceros, vamos ser espiritual, né? Vamos sair desse plano, né, material que faz a gente sofrer e ficar preso nisso. O plano de Deus espiritual é um plano de salvação, de redenção, né? Um plano de eternidade, um plano onde não vai ter dor, não vai ter noite, não vai precisar de dinheiro, não vai ter doença. Ou seja, a gente vai ser resgatado e voltar para o lugar que Deus planejou, né? A gente vai voltar para casa. Isso deveria ser uma alegria. Então a gente tem que focar nisso, né? A gente tem que focar nas palavras de Jesus, nas palavras do apóstolo, né? E do discípulo amado João. E aí ele fala o seguinte, no versículo 5, esta é a mensagem, de novo, sempre ele vai falar, né? Ele está falando aqui por mais de uma vez, que ouvimos dele. Então não foi algo que João criou, mas ele ouviu dele, de Jesus. E que agora eles estão fazendo o quê? Ele só está transmitindo. Ele está transmitindo o que eles ouviram. O que eles viram e ouviu, né, e tocaram. Que Deus é luz. E nele não há escuridão alguma, né? Então, imagina que agora eu apague todas essas luzes que eu estou aqui. A gente vai estar onde? No escuro. Aonde a gente enxerga na escuridão? A gente não consegue ir muito longe no escuro, né? Talvez um pouco do que está na tua memória, mas logo você não consegue ver nada. Então, quem anda sem Deus, na ausência de Deus, anda nessa escuridão, né? Por isso que Deus é luz, Deus ilumina, né? Então ele está falando que andar, né, em Cristo, aquilo que ele está fazendo, né, testemunhando de Deus é que ele é luz e não tem escuridão. E é interessante que Apocalipse vai falar que não vai haver, né, mais noite. Na verdade, não vai mais precisar dormir, né? Não vai precisar descansar. A gente vai estar num corpo glorioso, né? Que era o corpo que a gente, né, o mundo que Deus criou, que é esse planeta, né? Algo até mais diferente dentro do Éden, aonde não tinha problema nenhum, né? A gente só teve problema, infelizmente, porque o pecado veio ao mundo. E aí acabou contaminando, e a gente é consequência, né, de pecados do outro, da liberdade que os outros têm, acaba atingindo a gente, e a gente não fica imune dessas coisas, né? Porque o mal existe, né? Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, né? E vice-versa, acontecem coisas boas com pessoas ruins. Por conta do pecado, né? A gente é consequência disso. Mas a palavra boa, a boa notícia é que Deus veio ao mundo para resgatar, né, o pecador. E aí, versículo 6, ele diz, portanto, se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, então, se eu tenho comunhão com Deus, mas eu vivo na escuridão, o que acontece? Ele fala, mentimos e não praticamos a verdade, né? Então, o maior desafio nosso é a crer, né, e viver de fato aquilo que a gente aprende. Eu sei que a gente toma cada decisão que traz tanta consequência, e quando nós não sofremos consequências, né,
das más escolhas, de más condutas, né, das pessoas que fazem o mundo, isso muitas vezes nos contrapõe. E a ideia é que a gente possa conhecer Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo transformado, né, nesse caminhar. Para a gente, de fato, né, viver na luz e não e praticar, né, aquilo que é verdade, porque senão a gente vai estar mentindo, tá disfarçado. E aí ele continua, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é a forma de a gente viver, né, sendo purificado? Viver em comunhão, né, uns com os outros, né? Então, essa comum união. E aí, de novo, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos é reconhecer, né, que somos pecadores. Então, porque se a gente dizer que a gente não tem pecado, a gente está enganando a nós mesmos. E aí, na verdade, até o sacrifício de Jesus na cruz e o sangue dele não faz efeito, porque você acha que você não tem pecado. E se eu vejo que eu tenho pecado, né, eu reconheço que eu sou miserável, homem que sou, né, e eu acabo que me sujeitando, né, porque não é sobre a minha força, não é sobre o meu fazer, não é eu seguir uma regra ou até ser benevolente, generoso, que me faz, né, acessar o sangue que me purifica. Mas a primeira coisa é reconhecer. Então, se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, então. E mostramos que não há em nós lugar para a tua palavra. Irmãos, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Se nós não reconhecermos, esse é o passo principal, né? Toda a escritura, nesses 307 dias da leitura, é Deus nos convidando a se relacionar com Ele, a reconhecer que somos dependentes do Pai, que somos pecadores, e Ele nos chama a arrepender. Ele nos chama a arrependimento, né? Se não arrependermos, nós não estamos reconhecendo que somos falhos e fracos e dependentes de Cristo. Essa é a grande boa notícia, né? E se a gente não reconhecer isso, a gente então, né, não faz sentido. É em vão a nossa pregação, é vã a nossa fé, né? E aí ele continua no capítulo 2, no versículo 1, e fala: meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Na verdade, tudo isso está sendo escrito não é para você continuar, né, pecando. Mas ele diz, ó, mas se contudo alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas o pecado de todo mundo. Inclusive, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Mesmo Cristo, né, vindo ao mundo há 2000 anos, né, da nossa era, eles já sabiam que havia de ter um Messias. Né? Jesus, ele é a obra-prima porque João ele fala que ele estava desde o princípio com Deus, né? Ele era Deus e ele se fez carne. Né? A palavra, né, se fez carne e habitou, né? Ele tabernaculou, né, entre nós. Ele habitou. E a morte de Jesus salva tanto os do passado
quantos o daquele tempo e quantos de hoje, né? Jesus é a obra-prima de toda a Escritura. E João fala com muita propriedade isso. Então, o sacrifício dele é um sacrifício de perdão dos nossos pecados. E não apenas, né, dos nossos, mas o pecado do mundo inteiro. Jesus morreu por todo o mundo, para que todos sejam salvos. Para que todos não venham a perecer. Mas, para isso, a gente tem que reconhecer que somos pecadores e que confiamos, né, acreditamos, né, que Deus veio a esse mundo para salvar a gente, para nos resgatar, nos redimir, né? A redimir é eu não consigo, eu me rendo ao Senhor Jesus. Então, nós possamos se render ao nosso Senhor Jesus. E versículo 3, sabemos que o conhecemos e se obedecemos aos seus mandamentos. Então, não adianta, né, se a gente não busca em querer conhecer a Deus e obedecer a Ele, né? Então, obedecer a esse reino que ele instaurou, né, na Terra. Então, a gente precisa, é um conhecimento e não um entendimento, porque a gente às vezes quer ficar entendendo para os nossos próprios, o nosso próprio intelecto, né, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio orgulho de querer ser o entendedor disso. Conhecer é relação, né? Da mesma forma que você conhece um amigo, um namorado, uma namorada, a tua noiva, o teu noivo, e depois que você se casa, né, vai se tornar, é uma relação de intimidade, né? O noivo vem resgatar sua noiva, que é a igreja. Então, como que ele pode, né? Como que você pode, né, querer mais de Deus e conhecer Deus, né? Se você quer passar a eternidade com teu pai, você precisa se relacionar com seu pai, né? Então ele está falando isso. Sabemos que conhecemos. Se realmente a gente conhece a Deus, né, nós devemos obedecer os seus mandamentos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida, né? Então, é um andar e um caminhar de aperfeiçoamento, né? Desse modo, sabemos que estamos nele. Então, é sobre um Romanos 12, 2, né? Não me conformar comigo, com os meus defeitos, né? É um caminhar e um desenvolvimento, né, de renovação de pensamento para experimentar a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus, né? Então a gente vai nesse caminhar. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, como que eu sei que como Jesus viveu? Eu preciso me relacionar com ele através das escrituras, da oração, do jejum, da reunião, da comunhão com os irmãos, né? Aonde a gente festeja essa celebração da ceia, do anúncio, do partir do pão, de um ajudar o outro, né? Essa colaboração, né? Em conjunta, coisas que a gente ouviu hoje até no devocional a parte da manhã, né? Um ajudando o outro, um estando aqui ouvindo com o outro, né? Né, entrando nessa colaboração. A gente não deve ter vergonha, ao contrário, né? Toda vez que você confessa o pecado para um irmão, fala que o poder de Deus, ele cobre, né? Ele cobre pecados. E a gente confessar é até um alívio, né? Que a gente tira dos nossos pesos, porque não tem um sequer. Começando por mim e qualquer outro. Eu sou um homem carente da graça de Deus. Eu preciso cada vez mais, e quanto mais perto eu chego da luz, mais sujo eu vejo que eu sou, né? Então é esse andar e um caminhar de renovação. E eu me arrependo de inúmeras coisas que eu faço. E parece que tem coisas que não é assim que resolve da noite para o dia.
o caminhar, né? Você caminha com o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa, né? Que a gente anda e ele vai nos ajudando, né? Através até da palavra, da leitura, e a gente vai sendo elucidado por Deus a mudar os nossos comportamentos, né? Porque a gente escorrega e falha, e aí a gente toma juízo sobre alguns comportamentos, algumas ações que a gente toma, e sofre consequências disso, né? Isso acaba muitas vezes desagradando a Deus, dando mau testemunho para as pessoas. Obviamente que as pessoas precisam olhar para Cristo, né? Mas nós devemos ser reflexo de Cristo, apontar para Jesus. E ele diz assim, ó, um novo mandamento, né? Ele vai nos dar. Ele fala: Amardo, eu não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês desde o princípio, né? Desde o princípio, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. No entanto, também é um novo mandamento cuja verdade ele demonstrou a vocês e também a demonstra, pois a escuridão está dissipando a verdadeira luz, né, que já brilha. Ou seja, a gente já vê deturpação, né? As pessoas querendo deturpar. Boa noite, irmão. Que bom tê-lo aqui. Então, olha que interessante, né? Jesus, ele não veio dar um novo mandamento, ele veio cumprir o mandamento. Mandamento, as leis, é uma instrução, né? Deus já amou o povo, Deus já libertou o povo, já fez andar sobre terra seca, atravessando o mar, né? Ficou no deserto, deu as leis através de Moisés, mas não para poder. A lei não fez com que eles virassem e se tornassem povo de Deus, eles já eram um povo de Deus, eles já eram amados por Deus, né? Então, é isso que a gente precisa entender. A lei é boa, a lei é instrução, né? A permissão que Deus nos dá como disciplina, né? Deus nos disciplina, é uma forma de amar. Imagina um pai que ignora o filho e larga o filho. Você consegue enxergar ao longo desses 307 anos como a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela sempre está direcionado. Primeiro que a Bíblia ela só fala sobre Deus, né? É tudo sobre Deus, né? É sobre o agir de Deus, por intermédio dos profetas, por intermédio dos discípulos, e hoje ele fala pela obra toda através do seu Filho, né? E nos dias atuais, o Espírito Santo que nos conduz a nos achegar hoje à noite para ler a palavra. Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento para a gente não tomar cuidado para não estar, né, nessa escuridão sendo dissipada, né, essa luz dissipando, indo embora. E ele fala, se alguém afirma, estou na luz, mas odeio o seu irmão, ainda está na escuridão. Opa! Ó a dificuldade aqui, ó, que começa a aparecer. Porque você e eu temos dificuldade de amar o próximo? Você e eu precisamos refletir sobre isso. Isso foi algo que eu me desenvolvi, assim, venho, né, me desenvolvendo, principalmente nos últimos anos, para poder entender a motivação pela qual muitas vezes você tem algum sentimento em relação ao seu irmão. Isso mais diz sobre você do que sobre o teu irmão. Você consegue entender? Quando alguma altitude de um outro, do teu próximo, atinge você, isso mais está falando sobre você do que sobre ele. Você consegue entender isso? Por que você fica tão irritada e tão aflita se o comportamento é o do outro? Por que o comportamento do outro te atinge tanto ao ponto de você não amar a pessoa? É porque tem algo mal resolvido na sua e na minha vida. Foi isso que eu fui aprendendo e entendendo, né? Às vezes, na grande maioria, foi numa relação na infância ou numa relação que você teve, até mesmo às vezes na escola, um bullying, algumas coisas que você ficou tão gravado nessa sua mente, né, no seu psique, que qualquer outra reação que você vive no passado
você age. Mas eu não queria falar muito isso, porque senão a gente vai fugindo. Mas se alguém afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Né? Se Deus permitir, amanhã a gente vai dando continuidade no grande ensino do grande ensino de Jesus, que é o Sermão do Monte, e ele vai tratar, né, sobre, inclusive, que a gente vai se tornar assassino só no pensamento. Se você já pensou, né, você já mata. Né? Olha como Jesus eleva, né, um novo pensamento da lei. Aí ele fala, quem ama o seu irmão permanece na luz. Obviamente, eu dou aquilo que tem dentro de mim. Se você está cheio do amor do Pai, e você consegue amar o teu próximo, por que eu amo? Porque Deus me amou primeiro. Olha que lindo isso. Eu amo porque eu me sinto amado primeiro. Eu só dou porque eu estou cheio daquilo que eu tenho. Tem algumas vezes que as pessoas falam, mas por que você está doando ou sendo generoso com alguma coisa? Porque eu já recebi. Porque na verdade nem é meu. Alguém já pagou um preço por isso. Você está entendendo? Você consegue entender? Alguém já pagou um preço muito maior por você e por mim. O ato de você ser generoso com alguém, e eu estou falando que vai muito além da prata, né, do matéria. É muito além da matéria. Não tem nem... A matéria é a coisa mais fácil que a gente pode fazer. Mas o amar é permanecer na luz. E quem é luz? É Deus. Se eu permaneço com Jesus enraigado, né, nessa comunhão que ele já citou no começo, eu permaneço na luz porque eu amo. Então é algo automático, vamos dizer assim. Então por isso que a gente precisa desenvolver essa relação de pai e filho, né? De amor entre pai e filho. E fazendo uma observação, como é importante você também ter essa relação com seu pai. Se seu pai é vivo, ou mesmo que ele morreu, se retrate isso até na sua mente sobre o que aconteceu no seu passado para você ficar em paz. Um homem que tem uma boa relação com o pai, né, e principalmente na figura masculina, você consegue ter uma boa relação com Deus. Isso eu estou falando que não é um fato verídico, mas isso nos colabora para andar nesse caminho, né, de amor. Mas quem odeia o seu irmão, ele repete, ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. A pior coisa é você ser órfão de pai vivo e ser cego com as suas próprias vistas. E estando dentro da igreja, inclusive, dentro da comunidade, inclusive estando com o pai perto, com Deus perto. É o filho pródigo, né? Os dois filhos perdidos, na verdade, nem falo com pródigo, né? A gente estudou recentemente, né, as parábolas de Jesus. Essa parábola é a parábola dos perdidos, né? Então a gente vai terminar a tríade das parábolas dos dois perdidos. Você lembra que o filho que estava com o pai estava tão perdido ou mais do que aquele que voltou e se arrependeu? Então, às vezes a gente está junto com Deus, né? Mas a gente está cego. E a gente está até numa obra mecânica, porque você está dentro da igreja com raiva do seu irmão. Não, tá errado, irmãos. João está nos advertindo sobre isso. Como que você vai querer estar na eternidade e Deus deseja que todos sejam salvos, mas você não quer que aquele irmão seja salvo, porque você tem raiva dele, né? E ele continua, escrevo vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Irmãos, não tem como você, né, receber perdão, se sentir perdoado, se você não perdoar o outro também. É uma coisa intrínseca. Escreva a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, né? Agora ele está falando para cada um, porque venceram a batalha contra o maligno.
Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhece aquele que existia desde o princípio. De novo, escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração. E vocês venceram o maligno, né? A questão da permanência, de você e eu, a gente olhar para essas palavras e elas entrarem de fato e serem transformadas na nossa vida definitivamente. E aí tem um contraponto, né? Porque não há como a gente viver nessa dualidade. Ele vai continuar no versículo 15. Não ame este mundo, e nem as coisas que ele oferecem. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico e o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas o que sempre faz o agrada a Deus e vive para sempre. Irmãos, grifa isso. Isso aqui deveria ser algo que a gente deveria sair todos os dias lendo isso. Porque o andar, a gente anda mais contrapondo o reino e a vontade de Deus, né? E mais voltado para amar o mundo e desejar as coisas do mundo, do que propriamente, né, estar debaixo disso. Não há, Jesus falou, não há como você amar, né, mamon, amar dois deuses. Você vai amar um e vai esquecer do outro. Irmãos, esse mundo jaz o maligno, esse mundo está corrompido. Né? Não queira ficar também defendendo um lado ou outro, política, juízo com guerra. Isso aqui está corrompido. Porque o pecado está no mundo. Não fica querendo idolatrar as coisas desse mundo. Né? Coloca a eternidade, né? A gente tem que caminhar com a eternidade de coração. O que a gente precisa desse mundo é só o necessário. Né? É aquilo que vai fazer a gente subsistir nesse mundo de uma forma espiritual e não física. A todo momento, né, a palavra de Deus vem contrapondo isso, tanto para aqueles que estavam, inclusive, né, os fariseus, o sacerdócio, tudo aqueles que estavam sendo, inclusive, corrompidos, né, porque a igreja foi perseguida. Né? João é o último, o apóstolo amado, o último, que escreve Apocalipse, que a gente vai caminhar, né, que a gente vai fazer esse caminhar, né, de Daniel com Apocalipse, vai ser lindo as próximas leituras, né, vai fazendo o desfecho de toda a escritura, mas ele está trazendo aqui uma grande advertência para nós, principalmente para nós, porque você quer ser meu discípulo? Jesus falou, negue a si próprio, toma sua cruz e me siga. Ah, como é difícil, irmãos. E cada vez que você nega as coisas deste mundo, mais difícil fica no andar espiritual. E totalmente contrapõe alguns que ficam pregando a prosperidade financeira e tudo mais. Eu vou falar bem pelo contrário. Viu? Quando você abre mão das coisas deste mundo para andar e conhecer a Deus, você vai sofrer mais ainda. E aí ele vai advertir, né? Ele vai fazer uma advertência no versículo 18, ele fala, filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. Muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu uma unção, e todos vocês conhecem a verdade.
Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhece e sabe que a verdade produz, né? Que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês, o que lhe foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para diverti-lo sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberão dele a unção, e ele permanece em vocês, de modo que não precisam que lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira. E tudo o que precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam neles. A gente olha para o próprio João dizendo de uma parábola de Jesus sobre o bom pastor, né? Jesus é o bom pastor. E aí, as ovelhas, né? Ele é o bom, ele é aquele que acolhe, cuida das suas ovelhas, ele coloca no aprisco, ele é a porta, ele pega as ovelhas, ele põe em pastos verdejantes, né? Como a gente vê em Salmo 23. Ele é o bom pastor. Só que existem pastores, né, que estão cuidando das ovelhas por interesse, né, que ele fala. Então, existem no meio, né, lobos em pele de cordeiro, né? Então, pessoas que ao olhar parece ser, né, uma ovelha, né? Pessoas que até são são pastores, mas não é o verdadeiro e o bom, que entra para poder matar, roubar e destruir. Então, matar, roubar e destruir não é o Satanás, são pessoas que estão no meio, que eles falavam que eram dele, eram, né, nossos, mas eles nem faziam parte, mas eles estão no meio para subtrair, né, das ovelhas, né, ganharem dinheiro, ganharem recursos, quererem desviarem, né, pessoas que inclusive até pregam que são realmente ao contrário anticristo, ou aqueles que querem que o holoforte seja deles, né, e não apontam para Cristo. Então aqui ele está falando, irmãos, cuidado, né, tenham cuidado com isso, né, vejam, né, isso, porque as coisas caminham para o final. E se a gente olhar, né, toda a escritura aqui, que a gente está chegando, o caminhar, né, de João, 1 João, Apocalipse, que a gente vai ver o caminhar do final, as profecias de Daniel, e a gente vê ao longo da história de mais de 2000 anos, né, o quanto a igreja, né, quanto a igreja de Cristo foi deturpada, né. Existem os remanescentes ao longo da história, mas o quanto houve de desvio, né, por conta de pessoas que pregam, inclusive, a palavra de Cristo, mas deturpam porque querem o poder, né. Versículo 28, ele fala assim: agora, filhinhos, permaneça nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todos que praticam a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos, irmãos, né? Se eu e você temos que ter na minha mente é que Deus é um pai, né? Essa história de nós sermos servos é para quem está tomando leite,
né? Quem entra no reino, começa a tomar leite, fica servindo, em algum momento você precisa entender que Deus não quer alguém que faça serviço. A gente tem muito esse costume, né? Principalmente quando entra no começo da igreja, até fica. As pessoas ficam preocupadas mais com a liturgia, com as coisas, né, do culto, do que vai acontecer, dos prédios, dos acontecimentos, e esquecem de ser filho, né? Você é um filho. Romanos diz que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muda o teu olhar, né? Muda a forma como a gente se reúne na comunhão, nessa festa, nessa boa notícia que é o Evangelho. A gente acaba sendo muito fariseu, né? Legalista, colocando uma série de regras, afastando mais as pessoas e afastando elas mais longe da luz do que propriamente a gente entender que Deus é um pai, e um pai quer coisas boas para um filho, né? Então a gente costuma colocar muitas regras, obviamente que existe a doutrina, a gente precisa, né, fazer com ordem e decência, tudo, mas a gente cria mais essas regras e afasta mais a gente, inclusive, de Deus, porque a gente quer cumprir essa ordem para se sentir aquele que, né, que fica de pé no templo orando, Senhor, eu sou bom, eu faço, eu venho aqui, eu leio todos os dias a Bíblia, então eu mereço a graça, eu mereço, e cara, eu não mereço nada, eu mereço o inferno, isso sim é o que eu mereço, né? Graças a Deus, né, eu sou salvo mediante a graça de Cristo. Eu mesmo, eu mereço o inferno. E todos nós deveríamos reconhecer isso. Graças a que eu tenho um pai, né, que me ama. Então, veja como é grande, né, o amor do pai por nós, pois ele nos chama de filho, o que de fato somos, né? Você lembra que Jesus chama a ovelha pelo nome? Ele te chama pelo nome, ele te conhece cada fio do teu cabelo. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, né? Você só conhece a relação de um pai com o filho quando você se relaciona. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, ou seja, a gente vai ver a plenitude ainda. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puro como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, né? Contrário à instrução de Deus, né? E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Que lindo, né? Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós só morremos porque somos pecadores, mas ele venceu a morte. Quem permanece nele não continua a pecar. Então, não é viver no pecado, né? O seu iníquo. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do pecado, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é o Filho de Deus e quem é o filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos não pertence a Deus, né? Dois grandes mandamentos, dois grandes ensinamentos, dois grandes instruções.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao Senhor. Então, se eu amo, eu me submeto à obediência do meu Pai. Logo, eu me sinto amado e eu amo o meu próximo. Todo mundo que você vê na rua é um filho de Deus. Pode ser um desgarrado como era você, mas ele é um filho amado de Deus. Deus ama o pecador. Né? Então, a gente não quer se contaminar com o pecador, com o pecado. E a gente deve amar o pecador. E aí ele vai continuar nesse versículo aqui, né? Ele vai dar uma lição para a gente. Esta é a mensagem, versículo 11, que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim. Né? A gente viu uma recente, inclusive uma mensagem do nosso irmão Ivan, que está aqui, ao vivo, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e o seu irmão praticava a justiça. Inveja. Inveja. É a inveja que nasce. Oh, quantas vezes você não tem esse mal? Quantas vezes você não assassinou um irmão? Fala para mim, santidade. Ah, eu fui o primeiro. Quantas vezes eu tive raiva e ódio? Quantos assassinatos eu não cometi? Que Deus tenha misericórdia de mim. Porque é sobre o pensar agora. E ele fala, portanto, meus irmãos, não se surpreenda se o mundo os odiar. Se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Se você tem algum problema com o irmão, para de fazer fofoca, vai lá e acerta seus ponteiros com ele. Zera essa coisa. Para com isso. Mata esse orgulho, né? Esse é um exercício que a gente tem que fazer. E versículo 16 fala, sabemos que o amor, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Ah, não. Você exagerou, né? Ô, João, você exagerou. Eu vou dar a vida? Não. Foi isso que Jesus fez. O evangelho, ele é todo subjetivo. O evangelho, ele é todo o contrário. O evangelho não tem lógica. A lógica é, se alguém faz mal para você, você vai lá e revida, né? Olho por olho, dente por dente. Foi isso que vocês ouviram, né? Os antepassados. É isso que o mundo prega. Justiça, democracia, mérito. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é o contrário. É sobre isso. É sobre algo que é inexplicável. Como que você, né, vai combater o mal com o bem? É sobre isso. Se eu enxergo que Deus me amou o tão mal que eu fui, logo eu compreendo e eu começo a desenvolver esse amor também pelo outro. E aí, versículo 16, ele fala, sabemos que o amor, é o amor porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Se alguém tem recursos, olha aí, ó como vai a coisa andando. Ó como vai o desdobrando do reino de Deus. Olha isso. Sabemos, ele fala aqui no versículo, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Ah, não. Até no meu dinheiro, Senhor, você quer me mexer? É sobre isso, né? Se você sabe que tem que fazer o bem
e não faz, nisso você também está pecando. Pecado é a transgressão da lei, mas também pecado é você saber que você pode ajudar, que eu posso ajudar alguém, e você nega isso, o amor de Deus não tá na gente. O amor de Deus é entrega, né? E vamos aqui, né, dando continuidade. E ele fala assim, filhinhos, não nos limitaremos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos de verdade por meio de ações, né? Para de só falar, vamos agir, né? Ações, né? Oração, orar e ação. Com isso sabemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele recebemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Irmãos, a gente nasceu com o sopro da vida. Não tem como nós negarmos a existência de Deus, nós nascermos para fazer o bem. Você sabe que quantas inúmeras vezes você fica lutando em querer abrir mão das coisas e querer ajudar o outro. É uma luta constante de querer, né? Isso fere a nossa consciência. E muitas vezes é na nossa consciência que a gente começa o nosso pecado, né? No nossa forma de pensar. Por isso que Jesus, né, sempre falou do modo da consciência desse psique. Então, a gente começa a pensar, né, de forma errônea, já pecando. Porque tudo começa na nossa mente, né, em forma de pensamento, sentimento, emoção, ação e resultado. Este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aquele que obedece os seus mandamentos permanece nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, irmãos, quando Jesus fala dá com uma mão para que a outra não veja, não é sobre você mostrar para o outro. Começa com o seu. É você não mostrar para você mesmo que você está dando e você se acha, né? Você se acha o tal, né? Porque você ama alguém, porque é mérito seu. Você nasceu e eu para vivermos amando uns aos outros, porque Deus é amor. Deus é amor. E o amor dele permanece na gente, logo a gente ama. E ama quem? Quem não merece amor. Porque quem não merece amor? Você e eu. Você está entendendo? A gente dá porque a gente recebe. A gente recebe porque a gente não merece. É o amor ágape. É o amor que você dá sem a pessoa merecer. Você consegue compreender um pouquinho melhor isso quando você se torna pai. Você está entendendo a relação do pai e do filho? É incrível. Quantas vezes, né, o pai nega para si para dar para o filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho, unigênito. Jesus, ele fez justiça. Jesus, ele massacrou o seu filho na cruz. Não por uma morte física, porque ele carregou todos os pecados da humanidade naquela cruz. Por isso que Jesus falou, passa de mim esse cálice. Não é porque era uma morte física. Quantos discípulos morreu em nome de Jesus? Né? Quantos nós deveríamos negar a nós, né, e nunca negar a Cristo e estar pronto para morrer por ele, até pelo irmão. Mas o maior sofrimento de Jesus foi carregar o meu e o seu pecado, sem a gente merecer. Então, é sobre isso.
É sobre o amor sem interesse. O amor verdadeiro é esse. Não é essa troca de barganha, né, que a gente faz. E eu vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar no capítulo 4. Amados, capítulo 4, não acredite em todo o espírito, mas ponha-o na prova para ter certeza que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Irmão, prova. Né? Prova se aquele espírito provém de Deus. Não aceite, não ouve qualquer voz de qualquer pastor. Assim sabemos que ele tem o Espírito de Deus, pois todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viriam ao mundo e de fato já está aqui, né? Quantos hoje não acreditam que Jesus, né, é Deus? Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos que alguém tem o espírito da verdade ou do espírito do erro. Né? Quantas pessoas hoje estão com coceira? Quantas pessoas não vê a hora disso acabar? Né? Quantas pessoas não têm tempo para querer ouvir de Deus? Se a palavra de Deus ela é eterna, você quer ouvir o teu pai falar com você todos os dias, e você tem tempo para ficar na Netflix, tempo para ficar horas na internet e não quer ouvir Deus falar, né? Você quer ouvir o mundo falar, você quer ouvir tantas distrações, mas não quer ficar aqui, né? Não quer. Quantas pessoas começam iniciam a palavra e logo terminam? Né? Não é sobre mim, é sobre você ler a palavra. E aí, versículo 7, ele fala: amados, continuaremos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. E nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os seus próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Qual é o contrário do medo? Não é coragem, é amor. O verdadeiro amor, que é Jesus, afasta de todo medo. Então, nós precisamos caminhar para tirar esse medo da gente. De que forma? Sentindo o amor de Deus, permanecendo no amor de Deus, amando incondicionalmente, porque Deus nos amou, porque estamos cheios de Deus, porque o Espírito está conosco. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, irmãos. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos,
Como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seus irmãos. Bom, e a gente encerra aqui então, muito extensa, né? Bastante extensa essa leitura, mas maravilhosa, né? Para mim, assim, é um grande ensinamento, né? É o cerne de um discípulo de Jesus, é o cerne da mensagem do reino de Deus, né? Sobre relacionamento de um pai com um filho, de um filho com um irmão. Não tem como, né, não ter esse cerne desse amor e não experimentar esse amor, não viver nesse amor, porque ele nos amou primeiro. É algo divino e algo que a gente deve exercitar todos os dias. Vamos então finalizar essa leitura com uma oração, elevando as nossas petições a Deus. Nosso querido Deus, maravilhoso és o Senhor, Criador de todo o universo, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que veio a este mundo em forma humana, que esvaziou de todo o poder para demonstrar o grande amor por nós, para salvar-nos, nos redimir dos nossos pecados. Nós declaramos que somos dependentes do Senhor. Não há nada que a gente possa fazer, Pai. Somente confiar no Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados e receber o teu amor. Receber o amor do Pai. Saber que somos seus filhos, filhos amados, filhos que foi resgatado por um alto preço, que os nossos pecados foram pagos severamente, Pai, naquela cruz, cruelmente, mas que Jesus está juntamente com o Senhor, que o Espírito Santo está andando conosco, nos ensinando, nos tirando tudo de ruim dentro de nós e nos tornando cada vez mais como Cristo. Ajude a amar-nos. Se tem alguém aqui, se tem algo ruim dentro de nós, tira, Pai. Acaba com todo o orgulho nosso. Que possamos nos humilhar diante do Senhor, humilhar diante dos irmãos, pedir perdão, mesmo que nós fomos feridos, Pai, que haja amor e paz, que haja cura na nossa alma, para que não haja nenhum problema, que nós possamos caminhar amando incondicionalmente, não sobre condições de receber algo em troca, mas que nós possamos amar e amar como o Senhor nos ama. E esse amor não vem dos nossos próprios deleitos, dos nossos próprios méritos, mas vem do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Ajude a compreender. E não um amor sentimental, um amor racional, um amor que nega os nossos próprios desejos de raiva, de vingança, de assassinato. Nós queremos ver a tua plenitude. E isso só é possível se há amor dentro de nós. Nos afasta, Pai, do medo, do castigo, porque nós nos sentimos amados pelo Senhor. O amor é o cerne e queremos viver nessa razão de amar. Principalmente, Pai, os mais perto da gente, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos parentes, aquelas pessoas que nós temos mais intimidades, que conhecem as nossas falhas, que muitas vezes nos provoca, nos mostra os nossos pecados, que nós possamos sim ser nus diante do Senhor, porque do Senhor não há como esconder, e que as pessoas possam ver sim o quanto nós somos falhos, frágeis e dependentes do Senhor. Que possamos confessar os nossos pecados a Ti, a alguns poucos irmãos que possam compreender isso e juntos, Pai, vencermos na unidade da igreja, que nós possamos festejar o grande amor, a grande redenção, a grande obra redentora de Jesus e celebrar todos os domingos, Pai,
a ceia do Senhor, juntamente com os irmãos, no partir desse corpo, uns para com os outros, e celebrar a sua mensagem, que ela é viva, eficaz, nos adverte e nos preenche todos os dias. Nós te agradecemos porque temos a oportunidade de ler mais esse dia a tua palavra. Permaneça, Pai, dando a chance de nos aperfeiçoar. E se o Senhor puder nos dar essa chance, amanhã nós estaremos novamente sendo sustentado pelo Senhor e ler a tua palavra, que ela possa ser eterna no coração de todos que aqui passam. No nome de Jesus, que Jesus possa concordar com as nossas palavras, aqui na terra como aí no céu, em nome dele. Amém. Obrigado por você estar aqui, né? Mais um dia, você que ficou aqui por todos esses minutos de bênção do Senhor. Para mim, é um privilégio poder deleitar nas palavras. Eu amo, né? Eu amo o apóstolo. Eu entendo porque Jesus, né? O João é o apóstolo amado, né? Como é gostoso ouvir João, né? Como é gostoso poder João declarar que Jesus é divino, né? A Bíblia em si, ela é toda maravilhosa. Então, você que ficou aqui até o final ou perdeu algum dia de leitura, você vai ter a oportunidade de ler esses 307 dias de leitura. Quando aparecer um card aqui na tua tela, você pode clicar, você pode compartilhar essa bênção para outras pessoas, né? Você pode convidar as outras pessoas, você pode me chamar, tentar acessar aqui para que você tenha, me mande o WhatsApp que eu possa te chamar toda vez que eu entrar aqui ao vivo, se você quiser. Mas você tem isso aqui, graças a Deus, você pode acessar ouvindo o teu trabalho, você pode parar, meditar na tua palavra. Você tem todos esses dias gravados numa playlist. E o outro dia você pode acessar a leitura do dia anterior, do dia 306, né? E você que não está inscrito no canal, você pode clicar na minha imagem, se inscrever de forma gratuita, ativar o sininho para ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo. Deus te abençoe, como tem abençoado a nós todos esses dias. Como é maravilhoso ter a chance e a oportunidade de ter mais essa bênção, Senhor. A palavra vale mais que ouro, né? É mais doce do que o mel, né? Do destilar do favo. Obrigado, então, por você estar aqui ao vivo, acompanhando o meu pai, paizinho amado e querido, né? Como é bom sentir amado por você e também por Deus. Ivonete também sempre aqui, né? Dedicada e buscando o Senhor, né? Como os outros também que nem se manifestam, mas que passam aqui e acompanham a leitura. Obrigado por essa dádiva maravilhosa enviada por ti através do irmão Marcos. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Né? O Senhor tem, né, me abençoado tantos outros, né? A Julinha, ai que delícia, a Júlia também está aqui, mandei o WhatsApp para ela, ela veio aqui. Ju, te amo, irmã, que você é bom estar aqui. E o Ivan, também um irmão amado, né? Sempre também nos traz, é usado por Deus, né, pelo Espírito Santo, para nos falar também. É verdade, irmão Marcos, pessoas agem e vivem o caminho de Caim, né? Às vezes, de praticar, né? De praticar. Às vezes, né, irmão, a gente faz isso, né? Caim, em vez de praticar as ações corretas, de Abel, em obediência a Deus. Às vezes a gente tem esse coração, né? Um coração de Caim. E a gente, às vezes, assassina o irmão só por ter raiva. O Filho de Deus vive na verdade e na prática da justiça. Verdade, irmão Marcos. Infelizmente, pessoas impõem regras utilizando de forma errada a palavra do servo. Sabemos que temos o grande privilégio de sermos filhos de Deus. Amém. Só damos o que recebemos. Amém. Que possamos receber, né? Então, tudo isso, né, que a gente viu e está lendo aqui, é um privilégio,
Irmãos, irmãs, obrigado mais uma vez. Que bom a gente estar aqui. Se Deus permitir, amanhã concluiremos o capítulo 5 de 1 João, um capítulo só da segunda carta a João, outro capítulo só, né, de 3 João. Né? Então a gente vai ver o final de 1 João, segundo e terceiro. Depois nós vamos ver o grande, né, um grande profeta Daniel, né, o jovem profeta Daniel, que vai apontar, né, todas as profecias e vai intercalar com tudo aquilo que a gente viu, as delícias que a gente está vendo, das bênçãos que Deus está nos dando. Né? Depois de Daniel, a gente parte para Apocalipse e vamos depois para Ezequiel e assim a gente vai seguindo, finalizando, né? Ah, que delícia a palavra de Deus. E espero que a gente continue com essa obra de estar vendo, aprendendo, né, conhecendo, na verdade, Deus de outra forma. Que caia em terra fértil. Deus está abençoando cada dia. Aparece uma semente. Amém. Amém. Bom, beijo no coração a todos vocês que também vão ver isso depois, tá bom? Vão ver esse vídeo em qualquer momento da vida. Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, 308, a gente vai estar aqui. Uma ótima noite, Salmo 4, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus está conosco. Deus te abençoe. Durma com Deus em paz.